Olá, bem-vindos ao canal da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilha com Ruian, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções. E aqui estamos fazendo um audiolivro, né? Cada dia eu sirvo aí uma porçãozinha, que é um capítulo, e cada capítulo tem as suas partes, né? Tem 5 partes o livro, e estamos na segunda, a parte que Jesus ensina, conta parábolas, sermões, instrui, e estamos agora numa sessão aí que vai ampliar, né, bastante os ensinamentos sobre mordomia, por meio de uma série de parábolas focadas neste tema. A começar por esta de Lucas 12. A de ontem também já contamos, né? A historinha do rico para si, para os outros e para Deus. Você pode ter todas aí, e as gravações estão disponíveis no canal. Você pode se inscrever, compartilhar com outras pessoas que você também sabe que se interessariam por esse assunto, né? E aí, essa parábola de Lucas 12, 35 a 48, aborda a postura do servo vigilante e fiel e do servo insensato e infiel. É também retratada a mesma parábola, né, em Mateus 24, 45 a 51. Você compreenderá melhor os tópicos que agora eu vou citar se fizer uma leitura geral desses textos, né? A intenção desses estudos, embora você pode estar ouvindo aí com seu fone de ouvido andando para lá e para cá, fazendo seus exercícios físicos, seus trabalhos domésticos, enfim. Mas a proposta, como é um banquete, uma dieta, é você sentar mesmo, parar tudo, pegar a sua Bíblia do lado. Se você tiver o meu livro físico na mão também, já pega, segue pelo livro, segue pela Bíblia, presta mais atenção, dá mais assim qualidade, né, para o seu tempo de se alimentar espiritualmente. Por isso que é uma refeição, é uma hora de, né, tranquila, não é um fast food, não é naquelas praças de alimentação barulhenta, é um banquete, um tempo de você sentar aí com o cordeiro e saborear. Então, no estudo de hoje, vamos nos limitar em simplesmente analisar o perfil de cada um dos personagens. Então, nós vamos analisar 3 personagens. O primeiro é o Senhor, o segundo é o mordomo e o terceiro são os servos. Diz assim, para o primeiro ponto do Senhor: o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Lucas 12, 46. É importante tomarmos consciência que temos um Senhor. Ainda que pareça longe e demorado, ele voltará para receber a prestação de contas da mordomia dos seus servos. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, de fato, se ausentou por algum tempo após ter ressuscitado, mas prometeu voltar a qualquer momento, sem dia e hora marcados, mas certamente voltará. Este será um dia glorioso para os servos prudentes e vigilantes, mas um dia terrível para os servos infiéis e insensatos. Hoje observei que neste texto os próprios discípulos questionam se Jesus estava contando esta parábola para nós ou para todos, né? Verso 41. Sim, nós temos não só um Salvador, mas um Senhor, ainda que o consideremos como pai, noivo, amigo, mestre. O fato é que ele é Senhor, e um Senhor soberano, absoluto, a quem devemos sim prestação de contas. E como a palavra, perdão, e como a palavra nos diz para considerar a bondade e a severidade de Deus em Romanos 11, 22, podemos comprovar essa dupla manifestação do caráter do Senhor observando a continuação do versículo. Para com aqueles servos negligentes, um senhor severo diz, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Versículo 46. Mas com os servos diligentes,
Veja a bondade desse Senhor se manifestando quando ele diz: garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Versículo 44. E mais, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Versículo 37. Este é nosso Senhor, bondoso para com os fiéis, mas severo para com os insensatos. Você considera a bondade e a severidade do seu Senhor diante da sua prudência ou da sua insensatez? Então, cabe aí também conhecermos o perfil real do nosso Senhor, né? Não, eu gosto muito desse versículo de Romanos 11:22, provavelmente os 52 estudos que eu fiz sobre esse texto vai virar um livro também futuramente, e eu já escrevi sobre ele também. Então, é bom a gente pensar que nós temos um Senhor, lógico, bondoso, amoroso, compassivo, maravilhoso, mas ele não seria tão bom se também não fosse severo, né? É importante essa severidade, essa, né, firmeza dele para com que é certo, que não é, não é. Justiça, né? O segundo personagem é o mordomo. Diz a parábola no versículo 42. Quem é, pois, o administrador, ou mordomo, né, em outras traduções, fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Neste verso estão presentes nossos três personagens em foco. Já apresentamos o Senhor, agora aqui vem o administrador. Este é diferente do servo comum. Ele é considerado um mordomo, aquele que administra o trabalho e os recursos dos servos. Diferente do Senhor, que, embora bondoso, também sabe agir com justa e necessária severidade, vemos agora uma expectativa positiva no perfil do mordomo, cujo caráter prestativo e obediente sabe servir a porção de alimento no tempo devido. Olha que legal! Muito de acordo aqui com o nosso contexto que eu acabei de falar, né, no início. Um mordomo fiel é encarregado do serviço da casa para bem administrar o recurso, no caso o alimento que ele se referiu, o tempo e o modo devido determinado pelo seu senhor perante os seus servos. Por outro lado, é fato frustrante e decepcionante quando um mordomo cruel e infiel começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se, como está dizendo no versículo 45, julgando a vinda do seu senhor demorada e tardia, vivendo não mais para obedecer seu dono, muito menos para servir seus conservos, seus próximos, né? Mas única e exclusivamente para o seu bel prazer. É triste isso e acontece, infelizmente. Você tem sido esse mordomo fiel e prestativo à espera do Senhor ou passou a negligenciar sua função? Cada um responda. E eu aqui, junto com vocês, tenho o prazer de dizer que, como mordomo, como administrador dos recursos do Senhor, é o que eu tenho feito, servido o alimento aqui diário, fresquinho, saudável, nutritivo, delicioso, né? Gostoso, aproveite. O terceiro ponto são os servos. Diz o versículo 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar. Nós vamos ver como, né? Naturalmente, como já mencionei, ser uma máxima em quase todas as parábolas, vamos identificar aqui também os servos bons em contraste com os servos maus. E analisando primeiramente os servos felizes, reparem nas 3 vezes que essa expressão aparece no texto, oferecendo para nós um modelo de servo bom e fiel, vigilante, preparado e pronto para servir. Versículo 37 diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar.
Este é um servo vigilante, a primeira boa qualidade. No versículo 38 diz: Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Então, outra boa qualidade de um servo bom, fiel, é preparado, tem que estar pronto a qualquer momento que o Senhor chegar, ele está fiel, preparado em dia. E o versículo 43 diz assim: Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Este fazendo assim quer dizer servindo, porque é servo, serve, né? Então, um servo bom, feliz, é um vigilante, preparado e pronto para servir. Agora, o exemplo do servo mau e negligente é o contrário. Não vigia porque não está percebido do perigo que isso representa para si mesmo, nem se prepara porque não está esperando o seu senhor e muito menos está prontamente servindo os outros como deveria. Então veja aqui que o servo mau, ele nem está para si mesmo, nem para o senhor e nem para os outros seus conservos, né? Então a pergunta é: você tem sido esse servo feliz, vigilante, preparado no serviço do Senhor ou não está nem aí com isso, né? Então fica aí esses três pontos, essas três perguntas para cada um examinar a si mesmo e responder. A parábola termina com a seguinte conclusão referente a este princípio de prestação de contas da mordomia. Versículo 47 e 48 diz assim: Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quisera eu agora poder escrever uma outra conclusão positiva de um servo que conhece a vontade de seu senhor e prepara o que ele deseja, realizando todo o seu querer. Este certamente receberá muitos galardões das mãos de um senhor bondoso para com ele, mas severo para com aqueles, porque a recíproca é mesmo verdadeira. A quem pouco foi dado, pouco será exigido, e a quem pouco foi confiado, pouco ou nada será pedido. Vigia, meu servo, é tempo de se preparar. O Senhor está voltando e cada um dará justa conta de seu pouco ou de seu muito, tanto quanto receberá muito ou pouco, tanto galardões, recompensas, como também açoites, né? A coisa é séria. Às vezes a gente brinca no serviço, né? Como dizem, brincar em serviço, não, a gente tem que levar a sério. Nós fomos chamados para servir um Senhor digno de um serviço, de servos bons e fiéis, né? No padrão aí pede, exige isso, e nós devemos fazer isso com alegria, com prazer. Então, essa foi uma parábola muito importante, né? E amanhã tem mais. Nós falamos aqui sobre servo, mas amanhã vamos falar sobre filhos. Então, muito importante também. Espero que você volte e nos encontramos aqui à mesa para saborear mais uma porção. Deus quiser, até amanhã.